Ok, pessoal, então sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. A gente está na aula número 11, a gente está na parte 2, certo, da aula. Então, a gente introduziu na parte 1 a parte de congruências quadráticas, fez diversas discussões e percebeu que a gente estava interessado em estudar congruências do tipo x² congruente a módulo p, em que A era um inteiro, P era um primo, de tal forma que P não dividia A, tá bom? Então, a gente continua interessado nesse tipo de equação de congruência e a gente vai construir ferramentas teóricas para posteriormente decidir se congruências desse tipo têm ou não têm solução. Isso tudo vai ser feito via estudo do símbolo de Legendre. Bom, então a gente vai começar com o teorema 24, que é chamado, em alguns casos, de lema de Gauss. E ele fala o seguinte: eu tenho A um inteiro, P1' ímpar, com P não dividindo A. A gente até discutiu, né, por que a gente considera primos ímpares, não o P igual a 2 a gente fez já separado. E esse lema fala o seguinte: eu vou considerar os seguintes números: A, 2A, 3A, 4A, até chegar em P-1 sobre 2 vezes A. Considera esses P-1 sobre 2 números. O que a gente vai fazer vai ser olhar os restos da divisão desses números por P, respectivamente, vão dar valores T1, T2 até TP-1 sobre 2. Ou seja, o que é A? Ele vai ser escrito como sendo um quociente vezes P mais T1. O 2A vai ser Q2 vezes P mais o T2 e assim sucessivamente. Então, esses caras aqui são restos da divisão desses números aqui por P. Eu esqueci de colocar a palavra respectivamente. Eu vou colocar aqui rapidamente. E aí o lema de Gauss fala o seguinte: olha, para você calcular o símbolo de Legendre de A sobre P, basta que você conheça a quantidade de restos, certo? Eu preciso saber quantos são os restos, os índices que aparecem aqui nesses restos que a gente acabou de listar. Então, o N vai ser a quantidade de J's, de índices, entre 1 e P menos 1 sobre 2, de tal forma que o resto seja maior do que P sobre 2. Então, se você conhecer esse N, você automaticamente conhece o símbolo de Legendre. Tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo de como a gente aplica esse lema e depois a gente vai fazer a demonstração desse fato. Então, vamos imaginar que eu queira calcular o símbolo de Legendre 3,5, a gente já sabe quanto é, né? A gente já viu na parte 1 que isso aqui dá menos 1, só que agora a gente vai utilizar o lema de Gauss para fazer esse cálculo. Tá bom? Então, na prática, o que eu preciso? Eu preciso saber quem é o meu A. Bom, o meu A é 3. O meu P é 5, ele é primo. Eu tenho a situação que o P é primo ímpar, que o A é um inteiro, de tal forma que P não divida A. Então, está tudo ok. E eu tenho que calcular quanto vale P menos 1 sobre 2, para saber quantos termos eu vou precisar calcular os respectivos restos, e quanto vale P sobre 2, para saber quantos são os restos maiores do que P sobre 2 e quantos são menores. Então, eu vou calcular aqui o meu P menos 1 sobre 2, isso aqui é 2 simplesmente, e o meu P sobre 2, que é 2,5. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso olhar os números A, 2A, taranã, taranã, até chegar no P menos 1 sobre 2 vezes A. Ou seja, como esse P menos 1 sobre 2 é 2, então eu vou fazer simplesmente o A e o 2A. Então, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando o meu A, bom, o meu A é 3, né? E estou vendo o resto na divisão por 5. Então, bom, 3 vai ser igual a 0 vezes 5 mais 3, né? A divisão já estava feita. E o 2 vezes 3, vou colocar assim, 1 vezes 3, só para ficar bem claro o que o lema de Gauss está falando, né? Que é 3, é igual a isso. E o 2 vezes 3, que é 6, na hora que eu dividir por P, né? Que P é 5, vai ser 1 vezes 5 mais 1. Agora, o que está acontecendo aqui é que o meu T1, o resto dessa divisão aqui deu 3, e o meu T2 deu 1. Percebam que esse cara aqui ele é maior que 2,5 e esse aqui é menor que 2,5. Ou seja, para esse caso específico, o meu N vale exatamente 1. Eu tenho exatamente um dos índices, de tal forma que o T índice associado seja maior que P sobre 2. Só tem um índice. Então, significa que o meu N é 1. Então,
pelo Teorema 24, né, pelo lema de Gauss, o que a gente conclui é que o símbolo de Legendre de 3 sobre 5 é menos 1 elevado a 1, que é menos 1. É claro que isso aqui a gente já sabia, né? A gente já tinha feito de outra forma. Só estou mostrando aqui como a gente pode aplicar o lema de Gauss para calcular símbolo de Legendre. Bom, o que eu quero observar aqui? Se esse P forem muito grandes, né, especialmente o P, né, se o P for muito grande, a quantidade de termos que você vai ter que calcular, o resto na divisão, vai ser enorme, né? Imagina que o P, sei lá, é 2017. 2017 é um número primo. P menos 1 sobre 2 vai dar 1008. Então, você vai ter que calcular 1008 restos, verificar quantos são maiores, quantos são menores. Então, assim, na prática, pode não ser a melhor forma de calcular símbolo de Legendre. A gente vai ver, inclusive, que não é. Tá bom? Mas isso aqui dá uma ferramenta teórica para a gente fazer a nossa construção. Então, agora a gente vai fazer a demonstração desse fato. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí no meio do caminho, é só falar. Beleza? Bom, então, o que a gente vai começar fazendo? A gente vai pegar aqueles restos que apareceram e vai colocar dentro de um conjunto. Então, eu vou pegar aqueles restos T1, T2, T3 e assim por diante, então, aqueles restos que tinham aparecido, e eu vou dividir em duas classes, tá bom? Então, eu vou dividir na classe dos R's, então R1, R2, Rn, união com S1, S2, até um determinado SK. E aí, por que eu estou fazendo isso? Eu basicamente estou fazendo a seguinte separação. Eu vou pegar aqueles meus restos, né, que estão dados aqui no meu enunciado do teorema, e vou quebrar o pedaço que é maior do que P sobre 2 e o pedaço que é menor do que P sobre 2. Então, na prática, a gente está fazendo isso. Em que RI é maior que P sobre 2 para todo I, e o meu SI, meu SJ, é menor que P sobre 2 para todo J. Certo? Então, no fundo, o que eu fiz? Eu tinha todos os restos, eu quebrei num pedaço em que os restos são maiores do que P sobre 2, e os restos que são menores do que P sobre 2. Na prática, foi isso que foi feito. Lembrando, pessoal, que como eles são restos na divisão por P, todos esses elementos eles estão entre 0 e P. Tá bom? E, bom, P menos 1, né, no caso. Só lembrar isso aqui, então. 0 menor ou igual que RI menor ou igual que P menos 1. E 0 menor ou igual que SJ menor ou igual que P menos 1. Aí, claro, a gente pode fazer discussões, né? Afinal de contas, os restos estão na divisão de A por P, o P não é múltiplo de A, então não tem como ter resto zero, né? Coisa assim. Mas, enfim, deixa essa informação aqui. Ok? Tranquilo. Então, a gente fez essa separação e agora uma coisa que a gente vai fazer é calcular, utilizando as nossas escritas, o produto entre os elementos que estão aqui nessa lista, tá bom? Então, vamos lá. Então, note que... Bom, se eu fizer o produto R1, R2, Rn, S1, S2, SK, o que está acontecendo? Eu estou pegando todos os elementos desse conjunto, todos os elementos desse conjunto, e eu sei que os elementos que estão nos conjuntos aqui coincidem com os elementos que estão nesse conjunto. Além disso, eu sei que, por exemplo, o T1 ele é congruente a A módulo P, porque, afinal de contas, o T1 é exatamente o resto da divisão de A por P. Da mesma forma, o T2 vai ser congruente a 2A, o T3 vai ser congruente a 3A, e assim por diante. O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente fizer esse produtório, quando a gente olhar a classe de congruência, isso vai ser exatamente a mesma classe de congruência do meu A, que é 1 vezes A, vezes o 2A, vezes o 3A, e assim por diante, até chegar no P menos 1 sobre 2 vezes A. Quando a gente olha módulo P. E aí, pessoal, é importante a gente observar que não é necessariamente nessa ordem. Não estou dizendo que o R1 é congruente a A, que o R2 é congruente a 2A, e assim por diante. O que eu estou dizendo é que esse produto, bom, de alguma forma, né, em alguma ordem, ele vai ser congruente a isso. Como a multiplicação é comutativa, tanto faz a ordem que a gente está trabalhando. Beleza? Mas o que acontece
com essa expressão aqui? Bom, se a gente for parar para pensar nessa expressão aqui, ela coincide exatamente com... Bom, se a gente for olhar para os coeficientes, né? 1 vezes 2 vezes 3 vezes P menos 1 sobre 2, como a gente está andando de 1 em 1, isso é exatamente P menos 1 sobre 2 fatorial. E, por outro lado, quantos A's aparecem? A vezes A vezes A vezes A aparecem exatamente P menos 1 sobre 2 vezes. Certo? Ou seja, com isso a gente concluiu o seguinte. Assim, esse produto R1, R2, Rn, S1, S2, SK, isso é congruente a P menos 1 sobre 2 fatorial vezes A elevado a P menos 1 sobre 2, quando a gente olha módulo P. Então, essa é a primeira expressão importante da nossa demonstração. Tá bom? Então, agora, o que vai ser o meu objetivo? Vai ser tentar obter uma outra equação de congruência, uma outra relação de congruência envolvendo esses números aqui, R1, R2 e assim por diante. Para isso, o que eu vou fazer? A gente vai perceber que, bom, claro, tanto com S quanto com R, se eu fizer, por exemplo, assim, um note aqui. Se eu fizer, por exemplo, P menos RI, isso aqui vai ser congruente a menos RI módulo P. Isso eu poderia fazer tanto para os R's quanto para os S, quanto para qualquer número que a gente quisesse. Afinal de contas, P menos qualquer coisa vai ser congruente a esse menos qualquer coisa módulo P. Tá bom? Mas aqui tem uma importância a mais. Por quê? Afinal de contas, o meu RI é maior do que P sobre 2. Como ele é maior que P sobre 2, então vou colocar isso aqui como item número 1. E o item número 2 vai garantir que P menos RI vai ser um número que vai ser menor do que P sobre 2. Então, como o RI é maior do que isso, menos RI vai ser menor do que menos P sobre 2, e aí P menos RI vai ser menor do que P menos P sobre 2, que coincide exatamente com P sobre 2. E claro, como P é um primo ímpar, então eu poderia reescrever essa expressão como sendo P menos RI menor ou igual que P menos 1 sobre 2. O que eu estou querendo com isso? Então, vamos lá. O SJ, como está escrito aqui, ele é um número que é menor do que P sobre 2. Particularmente, o meu SJ é menor ou igual que P menos 1 sobre 2. Afinal de contas, P é um primo ímpar e SJ é um número inteiro. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Eu sei que os números P menos RI, eles são menores ou iguais que P menos 1 sobre 2. E os números SJ são menores ou iguais que P menos 1 sobre 2. Se a gente for contar quantos elementos tem nesse conjunto, poderia... claro, poderia haver alguma repetição e tudo mais, mas a princípio, né, se essa união aqui for disjunta, por exemplo, se eu conseguir provar que essa união é disjunta, então vai significar que a quantidade de elementos desse conjunto é igual à quantidade de elementos aqui, mais a quantidade de elementos aqui. Então, eu teria que N mais K seria igual a P menos 1 sobre 2. E aí, se todos os números são menores ou iguais que P menos 1 sobre 2, e são... Bom, aqui eu coloquei maior ou igual que zero, deixa eu já fazer aquele ajuste que eu tinha falado no começo, fazer um ajuste, deixar um pouco mais fino, isso aqui é pelo menos 1. Então, quando a gente for juntar todas essas coisas, o que eu teria? Opa, me desculpem. Eu teria que o SJ está variando de 1 até P menos 1 sobre 2, afinal de contas eu tenho essa condição aqui. E o RJ, bom, o RJ não tem muito o que fazer. Ele está entre 1 e P menos 1 sobre 2. Com essa condição que a gente comentou aqui, ele passa a ser maior ou igual que P mais 1 sobre 2. Porém, quando a gente considera o número P menos RI, ele vai estar também entre 1 e P menos 1 sobre 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou tentar escrever os números que são 1, 2, 3 até P menos 1 sobre 2, como sendo a união dos SJs e os P's menos RIs. Essa é a ideia. Beleza? Ok, então eu tenho essas duas situações, e aí a afirmação é a seguinte. Tá, a afirmação. O conjunto... Não, bom, não preciso falar o conjunto, não. Vou colocar simplesmente a igualdade. O conjunto 1, 2 até P menos 1 sobre 2 coincide com o conjunto
formado por P menos R1, P menos R2, P menos Rn, união com S1, S2, até SK. Essa é a afirmação que a gente vai demonstrar. Bom, isso aqui é possível, afinal de contas, todos esses elementos estão realmente entre 1 e P menos 1 sobre 2, né? Então, a gente sabe que P menos RI é no máximo isso. Então, se você quiser colocar aqui pelo outro lado, também é bom, né? Maior ou igual que 1. E o SJ, né? Já está escrito aqui. Ele está entre 1 e P menos 1 sobre 2. Então, é possível que esses conjuntos realmente sejam iguais. O que falta mostrar? Bom, eles vêm de processos de divisão, eles são restos na divisão. Então, basicamente, eu preciso mostrar que eles são 2 a 2 incongruentes módulo P. Então, é isso que a gente vai mostrar. Então, vamos mostrar que os elementos do conjunto à direita são incongruentes módulo P. Então, basicamente, eu teria que fazer o seguinte, na prática, né? Tem que mostrar que dois elementos daqui são incongruentes, dois elementos daqui são incongruentes, e se eu pegar um daqui e um daqui, eles são também incongruentes. É isso que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, se P menos RI for congruente a P menos RJ, módulo P, então, a nossa conclusão imediata é que RI é congruente a RJ, módulo P. Certo? Então, a primeira informação é essa. Se eu tenho dois caras daqui que são congruentes, módulo P, então, dois elementos daqui também são congruentes, módulo P. Tá bom? Só que a gente tem que lembrar que os RIs, eles vêm do processo da divisão de algum cara no formato número vezes A por P. Certo? Bom, se eu estou dizendo que eu tenho dois restos que são congruentes módulo P, significa que os elementos originais lá na divisão também são congruentes módulo P. Então, daqui a gente tira o seguinte, daí existem dois índices, alfa e beta, que estão no conjunto 1, 2, até P menos 1 sobre 2, tais que o meu alfa vezes A tem que ser congruente a alfa vezes B, módulo, alfa vezes A, alfa vezes, alfa vezes A e beta vezes A, olhando o módulo P. Vamos tentar entender essa construção. Então, qual é a situação? Eu obtive dois restos que são congruentes, na verdade eles são iguais, né? Porque eu sei que são números ali entre 1 e P menos 1, entre 1 e P menos 1. Então, como eles estão nessa lista, significa que existem dois números nessa lista de baixo que estão na mesma classe de congruência. Só que números nessa lista aqui são múltiplos de A. Por isso que aqui eu coloquei alfa vezes A e beta vezes A. Tá bom? Então, daqui o que a gente conclui? Logo, P vai dividir essa diferença entre alfa A e beta A. Então, vou colocar o A em evidência. Alfa menos beta que multiplica A. Como o P não divide A, por hipótese, então o P tem que dividir alfa menos beta. Isto é, eu até poderia aplicar a lei do cancelamento, né, que também serviria. A alfa vai ser congruente a beta módulo P. Só que alfa e beta, a gente tem que lembrar que eles estão no conjunto de 1 até P menos 1 sobre 2. E se eles estão nesse conjunto, e eles são congruentes módulo P, então eles, na verdade, têm que ser iguais. Então, a conclusão daqui é que, logo, alfa igual a beta. E se alfa e beta são iguais, significa que o número alfa A e o número beta A são iguais. O alfa A deixou como o resto RI, o beta A deixou como o resto RJ. Como o alfa e o beta são iguais, então o RI e o RJ são iguais, portanto os índices são iguais. Isto é, a gente concluiu que I e J são iguais. Ou seja, o que a gente provou? Se eu tenho dois caras congruentes dentro desse conjunto, os índices têm que ser iguais. Então, na verdade, o que eu estou provando é que se eu pego dois índices diferentes, então P menos RI e P menos RJ são incongruentes módulo P. Tá bom?
Bom, essa aqui foi, então, a etapa número 1, que eu peguei dois elementos lá do formato P-RI e P-RJ. Eu vou deixar o caso SI congruente a SJ para vocês, porque o procedimento é o mesmo, tá bom? Deixa aqui para vocês terminarem. O procedimento é basicamente o mesmo. Afinal de contas, SI e SJ, de novo, eles vão estar nessa lista, então vão existir os elementos aqui, que deixam restos SI e SJ respectivamente. Enfim, o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá bom? Aí o que eu vou fazer com vocês é o caso em que eu pego um elemento daqui e um elemento daqui. Tá bom? Então, finalmente, eu vou pegar o caso se eu tiver P menos RI congruente a SJ módulo P. Bom, então o que acontece nesse caso? Bom, eu vou somar RI do lado de cá, né? Somar dos dois lados, e o P olhado do módulo P é zero, né? Então eu vou ficar com simplesmente RI mais SJ congruente a zero módulo P. Tá bom? Então eu fico com exatamente essa informação. Aí, claro, né? A princípio, o RI, eu sei a variação dele, ele é maior do que P sobre 2, ele é menor ou igual que P menos 1. A princípio, teria alguma chance disso aqui dar zero módulo P. A gente vai provar que esse não vai ser o caso. Tá bom? Ok, então vamos pensar de novo. Vamos voltar ali. A gente tem a lista dos restos. Eu sei que o RI está aqui nessa lista. O SJ está nessa lista também. E aí eu sei que vão ter correspondentes nessa lista de cá, de tal forma que o RI é resto na divisão por um determinado alfa A, e o SJ vai ser resto na divisão de de beta vezes A, na divisão por P. Tá bom? Então, o que a gente vai concluir é que existem alfa e beta no intervalo de inteiros, né, de 1 até P menos 1 sobre 2, tais que alfa vezes A, vamos pensar aqui, quando eu divido alfa vezes A por P, isso dá resto RI, então significa que RI e alfa A vão ser congruentes módulo P, mais beta A, na hora que eu dividir beta A por SJ, beta A por P, o resto da SJ, então esse cara e esse são congruentes, então por isso, isso aqui vai ser congruente a zero módulo P, certo? E aqui nesse caso, o que a gente vai concluir? Que alfa mais beta vezes A vai ser congruente a zero módulo P. E aí a gente vai ter um argumento aqui bem parecido. Eu vou ter que P divide isso aqui, só que P não divide A, então P vai ter que dividir alfa mais beta. Se você quiser aplicar a lei do cancelamento, você pode, afinal de contas, o A ele é primo entre si com P, e eu posso dividir então por A dos dois lados. Isso aqui é zero vezes A. Tá bom? Então, com isso, como P não divide A, então a gente conclui que alfa mais beta é congruente a zero módulo P. Só que isso aí, como a gente sabe que o alfa e o beta estão variando entre 1 e P menos 1 sobre 2, a gente tem o seguinte, mas alfa mais beta, ele certamente é um número maior ou igual que 2, afinal de contas, cada um deles é um número maior ou igual que 1, e essa soma é menor ou igual que P menos 1 sobre 2 mais P menos 1 sobre 2. Porque eu sei que o mínimo do alfa é 1, o mínimo do beta é 1, o máximo do alfa é P menos 1 sobre 2 e o máximo aqui é P menos 1 sobre 2. Isso aqui dá 2, isso aqui dá P menos 1. Então, eu estou dizendo que existe um número, alfa, alfa mais beta, né, de tal forma que... desculpa, um número alfa e um número beta, de tal forma que alfa mais beta é 0 módulo P, e alfa mais beta é um número entre 2 e P menos 1. Isso aqui dá uma contradição. Ou seja, o que eu estou fazendo? O que eu estou mostrando? Que não existem índices I e J de tal forma que isso aqui aconteça. Ou seja, realmente, quando eu pego um elemento daqui e um elemento daqui, eles são incongruentes módulo P. Resumão, esse conjunto é igual a esse e eu não tenho interseção de elementos. Tá bom? Então, para que a gente fez isso tudo? Como aqueles dois conjuntos são iguais, a gente conclui que o produto 1 vezes 2 vezes 3 vezes P menos 1 sobre 2 fatorial vai coincidir
módulo P, certo? Não, vai ser igual, na verdade, ao número P menos R1, P menos R2, até P menos Rn, vezes S1, vezes S2, vezes até o meu SK. Por quê? Porque eu provei que esse conjunto e esses são iguais, ou seja, quando eu fizer o produto desses, coincide com o produto desses. Tá bom? Então é isso que a gente conclui. Beleza. E a gente está quase chegando no que a gente precisava. Porque, afinal de contas, agora a gente vai olhar... Opa, aqui eu coloquei fatorial, mas não tem fatorial, né? Fatorial vai vir depois. Aqui sim é P menos 1 fatorial. P menos 1 sobre 2 fatorial. Aí aqui agora sim eu vou olhar módulo P, certo? Olhando o módulo P. O que vai acontecer? Eu vou ficar com P menos 1 sobre 2 fatorial. Vai ser congruente a quanto módulo P? Bom, esse aqui é congruente a menos R1, esse é congruente a menos R2, esse é congruente a menos Rn. Então, eu vou ficar com o seguinte produto. Menos R1, menos R2, até menos RK, desculpa, menos Rn, vezes o produto dos S's, né? S1, S2, até SK, olhando o módulo P. Ou seja, esse cara aqui, eu tenho vários menos 1s multiplicando. Eu fiquei com menos 1 elevado a n vezes o produto lá dos R1, R2, até Rn. Tá bom? Então, conclusão disso tudo, assim, eu vou multiplicar por menos 1 elevado a n dos dois lados, posso fazer isso, e a gente fica com o seguinte, R1, R2, R3, Rn, S1, S2, SK, vai ser congruente a P menos 1 sobre 2 fatorial vezes menos 1 elevado a n. Observe que quando eu multiplicar por menos 1 elevado a n dos dois lados, aqui ficaria menos 1 elevado a 2n, né, que é 1, e do lado de cá a gente ficaria com esse menos 1 elevado a n. Então, essa é a segunda informação importante aí do nosso resultado. Tá, a primeira eu marquei aqui, e a segunda eu vou marcar, também vou sublinhar. Então, observem que, tanto na primeira congruência, quanto na segunda, a gente obteve do lado esquerdo o produto dos RIs e dos SIs. Então, eu vou copiar aquela informação ali de trás, só para a gente comparar. Só para a gente comparar as duas coisas. Então, foi isso que a gente chegou. Então, a gente chegou nesse produto dando isso e nesse produto dando isso. Então, agora, é só a gente finalizar. Então, comparando os dois. Comparando. A gente obtém o seguinte. P menos 1 sobre 2 fatorial vezes menos 1 elevado a n vai ser congruente a P menos 1 sobre 2 fatorial vezes A elevado a P menos 1 sobre 2, quando a gente olha o módulo P. Então, a gente conseguiu chegar nessa conclusão. Agora, se a gente for olhar, o P menos 1 sobre 2 fatorial é um fator comum ali que aparece dos dois lados. Então, se eu conseguir garantir que esse cara é primo entre si com P, eu poderia, ou colocar em evidência, fazer como a gente tinha feito antes, P divide essa diferença, P não divide esse, então P tem que dividir a outra diferença, ou aplicar a lei do cancelamento. Mas isso é um fato, né? Como o MDC entre P e P menos 1 sobre 2 fatorial é 1, então a gente pode cancelar esse fator dos dois lados e ficar com A elevado a P menos 1 sobre 2 congruente a menos 1 elevado a N, olhando o módulo P. E aí, pronto, né? Aí acabou. Eu tenho que esse cara, finalmente, né? Portanto, como o símbolo de Legendre de A sobre P é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P, e esses dois caras são congruentes módulo P, então, o que a gente consegue concluir é que o símbolo de Legendre de A sobre P vai ser congruente a menos 1 elevado a N módulo P. Só que eu sei que esse número aqui é 1 ou menos 1, esse número é 1 ou menos 1, o P é um primo ímpar, então, como eles são congruentes, eles têm que ser iguais, e aí a gente finaliza nosso argumento. Portanto, o símbolo de Legendre de A sobre P é exatamente menos 1 elevado ao nosso N, lembrando que N é uma determinada quantidade
de restos que são maiores do que P sobre 2. Agora, só um fato que talvez eu não tenha explicado com detalhes. Por que esse MDC é 1? Bom, porque P menos 1 sobre 2 fatorial é P menos 1 sobre 2, P menos 1 é P menos 3 sobre 2, assim por diante. Então, você multiplica do P menos 1 sobre 2 até 1. Não aparece nenhum fator P nessa fatoração, porque, afinal de contas, o P é primo. A primeira vez que o P aparece em alguma fatoração de um fatorial é na do P fatorial. Tá bom? Então, por isso, a gente consegue concluir e finalizar essa demonstração. Então, o lema de Gauss, que é talvez o resultado aí mais o resultado mais longo assim de demonstrar, afirma que o símbolo de Legendre pode ser calculado dessa forma, realmente como a gente fez nesse exemplo. Mas novamente, ele é um resultado teórico que vai ajudar a gente em alguns casos, mas a gente está construindo formas de calcular o símbolo de Legendre e agora a gente já conseguiu dar uma simplificada na hora do cálculo do símbolo de Legendre. Bom, vamos para o próximo resultado. Então, faltam só mais 2 teoremas, esse e o próximo, que já é a lei da reciprocidade quadrática. E aí a gente finaliza. Então, o teorema 25 é uma forma alternativa de calcular símbolo de Legendre, só que agora tem uma hipótese adicional. Além de todas aquelas que a gente vem trabalhando, eu vou pedir que o A seja ímpar, tá bom? Então, se o A for inteiro ímpar, P' ímpar. Só um segundo aqui. Dá uma olhada nas minhas anotações aqui. Eu acho que talvez... aqui eu não coloquei primo ímpar, então acho que ele vai servir para primo par também. Acho que não, serve sim. Com P não dividindo A, então o símbolo de Legendre pode ser calculado como sendo menos 1 elevado a M, que M é um somatório de partes inteiras. Tá bom? Vamos tentar entender como isso aqui poderia ser aplicado num contexto e depois a gente faz a demonstração. Então, vamos de novo calcular aqui o símbolo de Legendre 3 sobre 5, agora usando essa forma. Bom, na prática, né, eu tenho que descobrir quem é o A. Bom, o A aqui é 3. O meu P é 5, A ímpar. P é um primo, ok. P não divide A. E eu tenho que descobrir quem é esse último índice, até onde eu vou somar, né? Eu tenho que descobrir quem é P menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Então, no fundo, esse meu M, para o meu caso, vai ser parte inteira. Eu vou somar do J indo de 1 até 2 dessas quantidades. Então, vai ser 1 vezes A sobre P mais 2 vezes A sobre P. Então, nesse caso, isso aqui só tem 2 termos a serem somados. Bom, parte inteira de 3 sobre 5 é 0. Parte inteira de 6 sobre 5 é 1. E aí, quando a gente faz essa conta aqui, dá 1. Ou seja, pelo teorema, né, o símbolo de Legendre de 3 sobre 5 é menos 1 elevado a 1, que é menos 1. A gente já sabia disso. Então, é mais uma forma aí da gente realmente calcular isso. Beleza, como é que a gente demonstra esse fato? Não sei se vocês perceberam, mas essa forma aqui ela parece ser mais prática de calcular do que o teorema 24. Porque o teorema 24 ele pede para você ir calculando restos da divisão, comparando com essas quantidades e tudo mais. Então aqui a gente tem um resultado um pouquinho mais simples, porque aqui é só você calcular partes inteiras e somá-las, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz a demonstração desse fato. E a gente vai usar exatamente as mesmas notações do teorema 24, tá? Então, com as notações do teorema 24, que notações? Vamos lá, vamos voltar no teorema 24. E a gente tinha aqui, lá no teorema 24, eu ia pegar os números A, 2A, 3A até P menos 1 sobre 2 vezes A, dividir por P e obter esses restos. Então, eu vou usar exatamente os mesmos restos aqui na divisão, tá bom? Então, a gente ficaria com o seguinte. Bom, o meu A, ele é escrito como sendo... vou dividir por P, então vai dar P vezes um quociente, que chama de Q1, mais o resto, que lá na anotação do teorema 24 é o T1. Só que esse quociente, galera, ele pode ser calculado usando partes inteiras. Então, eu já vou fazer trazer essa notação para cá. Então, isso aqui, o que você faz? Dividir A por P. Você pega a divisão
A dividido por P mesmo, você vai dar um número racional, você vai simplesmente arredondar esse número para baixo, lembrando que todo mundo aqui é positivo, tá bom? Então, esse é exatamente o quociente, e aqui está o resto, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. O 2A vai ser igual a P vezes parte inteira de 2A sobre P, mais C2, assim por diante, até chegar no último, que é o P menos 1 sobre 2 vezes A, que é P vezes a parte inteira de P menos 1 sobre 2, vezes A sobre P, tudo isso mais T, P menos 1 sobre 2. Então, assim, essa foi uma forma que a gente encontrou de obter exatamente esse somatório que aparece do lado de cá. Então, faz bastante sentido a gente trabalhar com essas coisas. O que eu vou fazer agora? Como lá no nosso enunciado aparece um somatório, eu vou somar do lado de cá, e, bom, vou somar, na verdade, dos dois lados, e obter uma igualdade aí envolvendo o somatório das partes inteiras. Então, somando, o que a gente obtém? A gente obtém o seguinte, bom, do lado esquerdo, a soma vai dar exatamente A mais 2A, mais 3A, mais 4A. Então, eu posso colocar já o A em evidência. Então, ficou A vezes 1 mais 2 mais P menos 1 sobre 2. Vocês já devem estar pensando aí, e exatamente, é uma soma de progressão aritmética. Do lado esquerdo, eu tenho P vezes o meu Mzão, porque afinal de contas, o P está multiplicando esse, mais esse, mais esse. E lá no enunciado do Teorema 25, esse somatório foi dado o nome de Mzão. Então, por isso que eu chamei aqui de Mzão. Tá bom? Mais a soma dos meus TIs. Então, ficou T1 mais tananã, mais TP menos 1 sobre 2. Então, fiquei com essa igualdade. Eu só vou dar uma simplificada usando aqui a soma de progressão aritmética, tá bom? Então, vou fazer essa observação aqui rapidinho. Quando a gente fizer 1 mais 2 mais, assim por diante, mais P menos 1 sobre 2, isso aqui dá exatamente, bom, só fazer as contas aí, P ao quadrado menos 1 sobre 8. Então, primeiro termo mais último termo, tudo isso vezes a quantidade de termos, sobre 2. Aí, fazendo a conta, a gente vai obter isso. Então, o que a gente concluiu foi o seguinte. A vezes P quadrado menos 1 sobre 8 vai ser igual a PM mais... Bom, aqui ficou a soma exatamente dos nossos TIs. Mas se a gente for parar na soma dos TIs, a gente fez uma quebra lá no Teorema 24. A gente quebrou os T's como sendo soma dos R's, né? R1, R2 mais Rn mais S1 mais S2 mais SK. A gente lá no teorema, teve um momento que a gente falou assim, olha, aqui, os nossos restos foram descritos a partir dos nossos R's e dos nossos S's. Então, estou usando essa mesma notação. Ok? Então, essa soma dos R's, essa soma aqui, eu vou chamar de Rzão. E essa soma dos S eu vou chamar de Szão. A gente obteve simplesmente PM mais Szão mais, quer dizer, mais Rzão mais Szão. Então, essa é a primeira identidade que a gente obtém. Tá bom? E a gente vai de novo usar coisas que a gente fez lá no Teorema 24. Do Teorema 24, a gente também sabe calcular aquela soma P menos R1, P menos R2, P menos Rn, mais a soma dos S. Por que a gente sabe calcular isso? Bom, porque a gente fez também esse fato lá no Teorema 24, porque a gente colocou como afirmação e depois provou que esses elementos, em alguma ordem, eles coincidem com os elementos números de 1 até P menos 1 sobre 2. Tá? Então, eu posso igualar essa soma que eu coloquei aqui com a soma dos N primeiros, dos P menos 1 sobre 2 elementos. Então, em alguma ordem, isso aqui vai acontecer. E aí, bom, isso aqui a gente já sabe, né, que esse número aqui dá, bom, isto é, o que vai acontecer aqui? Quantos P's eu tenho? Eu tenho NP's, então NP menos Rzão, que eu tenho soma dos R's com sinal trocado, mais Szão, tem aqui a soma dos S's, dando igual
a P ao quadrado menos 1 sobre 8. Então, do teorema 24, eu consegui encontrar uma outra relação entre esses elementos aí. Então, vamos jogar isso aqui lá no outro quadro. Então, a primeira relação foi essa. E a segunda relação foi essa. Tá? Então, a gente ficou com isso. Vou só trocar a ordem dessa segunda igualdade aqui, para a gente aproveitar. Então, essas duas coisas que foram obtidas. O que eu vou fazer agora? O meu objetivo é relacionar esse M com esse N, certo? Esse é o nosso principal objetivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e vou subtrair dessa. Então, fazendo 1 menos 2, equação, identidade 1 menos identidade 2, o que a gente vai obter? Bom, P ao quadrado menos 1 sobre 8 é um fator comum, coloque em evidência, então vai ficar A menos 1, que multiplica P quadrado menos 1 sobre 8, igual. Aqui eu vou ter um P em evidência, então vai ficar PM menos PN, né? Então, colocando já em evidência, ficou P que multiplica M menos N. Bom, o S vai embora e o R ficou multiplicado por 2. Então, mais 2R. Então, foi essa expressão que a gente chegou. Tá bom? Ok, então vamos lá analisar a paridade de coisas agora. Bom, esse número aqui é par. Esse número aqui, ele é inteiro. Por quê? Se o P é ímpar, exercício para vocês, hein? Se P é ímpar, então P quadrado menos 1 sobre 8 é inteiro. O que eu estou dizendo? Que 8 divide um número ímpar menos 1. Exercício, então, para vocês provar que esse cara aqui é inteiro. O A, por hipótese do nosso teorema 25, ele é um número ímpar. E se ele é um número ímpar, então, esse número aqui ele é par. E se eu pego um número inteiro e multiplico por um número par, eu obtenho um número par. Como eu tenho essa igualdade aqui entre essas duas coisas, esse número é par, esse número é par, então esse número aqui também tem que ser par, certo? Logo, P que multiplica M menos N é par. Só que por hipótese, bom, aqui, então a gente vai precisar que o P seja ímpar. Então vamos colocar lá nas hipóteses do teorema. Teorema 25. P' ímpar. Nesse momento a gente vai precisar dessa hipótese. Por quê? Porque eu preciso garantir que M menos N seja par. Então, como? P é ímpar. Então, M e N têm mesma paridade. Então, olha só que interessante. Vamos tentar entender onde a gente chegou. Bom, o teorema 24 falava que era simplesmente calcular menos 1 elevado a n. Agora, a gente acabou de provar que m e n têm mesma paridade. Se eles têm mesma paridade, o que a gente conclui? Que menos 1 elevado a m e menos 1 elevado a n são iguais. Só que lá do teorema 24, esse número aqui coincide exatamente com o símbolo de Legendre, de A sobre P. Portanto, o símbolo de Legendre também pode ser calculado dessa forma. Bom, então com isso a gente termina aí a demonstração do teorema 25, certo? Vamos voltar ali no 25, que falava que era possível calcular esse símbolo de Legendre utilizando essa soma aqui de partes inteiras. Ok? Pronto, então agora a gente está com tudo preparado para demonstrar o teorema principal aí do capítulo, certo? Da nossa aula, que é a lei da reciprocidade quadrática. Então, o enunciado fala o seguinte: sejam P e Q primos ímpares distintos. Então, o produto entre esses dois símbolos de Legendre pode ser calculado como sendo menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2 vezes Q menos 1 sobre 2. Bom, então, esse é o teorema que
está vendo pela primeira vez pode estranhar, assim, como é que eu vou aplicar isso? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, em como é que a gente pode aplicar, de fato, esse teorema, e depois a gente faz a demonstração. Bom, nesse primeiro exemplo, eu quero decidir se essa equação de congruência tem solução ou não. A gente já sabe, né, que basta a gente calcular o símbolo de Legendre de 3 sobre 2017. Okay? Bom, na prática, pessoal, essa escrita aqui ela fica muito bonita. Então, o que você pode fazer dos dois lados, por exemplo? Se você tem P sobre Q, você pode multiplicar por esse fator dos dois lados. Então, você ficaria com o seguinte, deixa eu só colocar essa versão alternativa aqui. P sobre Q. Bom, aí ficaria assim, Q sobre P ao quadrado igual a Q sobre P vezes menos 1 elevado àquele expoente. Só que eu sei que esse número Q sobre P ou é 1 ou é menos 1. Então, se você levar um desses números ao quadrado, sempre vai dar 1 como resposta. Então, você pode apagar e ter essa outra versão da lei da reciprocidade quadrática que fala que P sobre Q é Q sobre P vezes menos 1 elevado a esse expoente. Tá bom? O que eu estou querendo dizer é que, bom, apesar assim, eu acho mais bonito, né, escrever dessa forma, você poderia também escrever essa igualdade assim. Tá bom? E é assim que a gente usa na prática. Mas eu acho que escrever assim fica um pouco mais bonito. De qualquer forma, por que a lei da reciprocidade quadrática é tão importante? Porque 3 sobre 2017, a princípio, é muito difícil de calcular. A gente não consegue, porque a princípio a gente teria que analisar essa equação de congruência, que a gente já sabe que é difícil de resolver. Ia ter que testar todos os números entre 1 e 1008, levar ao quadrado, verificar se 3 era resíduo quadrático, coisa assim. Na prática, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Usar a lei da reciprocidade quadrática e reduzir. Então, isso aqui vai ser 2017 sobre 3 vezes menos 1 elevado. O P é 3, então 3 menos 1, sobre 2 vezes o Q é 2017, menos 1 sobre 2. Lembrar sempre de verificar se os caras são primos, tá, galera? O 3 e o 2017 são primos, ok? Então, eu posso aplicar a lei da reciprocidade quadrática. Isso aqui ficaria o seguinte. Bom, teve uma proposição lá atrás que a gente falou o seguinte. Se eu tenho dois números congruentes módulo P, então os símbolos de Legendre são iguais. Então, o que eu faço? Eu preciso reduzir esse 2017 módulo 3. Então, eu vou tentar entender quanto é 2017 quando eu olho o módulo 3. Bom, fazendo um pouquinho de conta, você vai verificar que 2017 é congruente a 1 módulo 3. Então, esse símbolo de Legendre, usando essa redução módulo 3, é exatamente o símbolo de Legendre de 1 sobre 3. E agora não pode esquecer que tem um menos 1 elevado a alguma coisa. Bom, vou fazer a conta aqui separado. 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1, então esse número aqui é 1. E esse outro número aqui é 2017 menos 1, 2016, sobre 2008. Quando eu faço 1 vezes 1008 dá 1008, menos 1 elevado a 1008 dá 1, certo? Então, se você quiser já colocar direto aqui, isso aqui seria vezes 1. E eu sei que isso aqui é um quadrado perfeito, né? O símbolo de Legendre de 1 sobre 3 é 1. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1, que é igual a 1. Ou seja, eu acabei de provar que o símbolo de Legendre de 3 sobre 2017 é exatamente 1. Então, se eu quero decidir se tem solução ou não, basta verificar se a resposta aqui deu 1 ou deu menos 1. Como deu 1, então a conclusão é que há solução. Bom, um outro exemplo, um pouquinho mais complicado, eu quero decidir se x ao quadrado congruente a 6 módulo 13 tem solução. Então, o que eu vou fazer? De novo, símbolo de Legendre. 6 sobre 13, preciso calcular isso. Mas o que é 6 sobre 13? Você fala, poxa, mas 6 não é primo, então eu não posso usar a lei da reciprocidade quadrática. Mas eu vou usar aquele fato, que se eu tenho um número composto, você decompõe em primos e usa as suas, aquelas propriedades. Tipo, 6 é 2 vezes 3. Então, o símbolo de Legendre de 6 sobre 13 é a mesma coisa que o símbolo de Legendre de 2 sobre 13 vezes o símbolo de Legendre de 3 sobre 13. Tá bom? Bom, esse cara vai sair pela lei da reciprocidade quadrática. Esse cara vai sair de um exercício da lista. Certo? Então, é muito importante a gente saber sempre quanto é o símbolo de Legendre de 2 sobre 13, porque eu não posso aplicar a lei da reciprocidade quadrática. Tá bom?
Então, o exercício da lista fala o seguinte: se o número primo que eu estou estudando for congruente a 1 ou 7 módulo 8, então o símbolo de Legendre é 1. Se esse cara for 3 ou 5 módulo 8, então o símbolo de Legendre é menos 1. Então, eu só preciso olhar 13 é congruente a quanto olhando o módulo 8? Bom, a resposta aqui é 5. Como deu 5, então esse símbolo de Legendre aqui vai ser esse símbolo de Legendre, ele é menos 1. Vezes, agora eu vou aplicar a lei da reciprocidade quadrática, porque afinal de contas 3 é primo, 13 é primo. Então o que você faz? Você pode calcular como sendo 13 sobre 3. Não vai caber, deixa eu fazer na linha de baixo, porque tem aquele fator menos 1 elevado a alguma coisa, né? Então, é isso que a gente tem que colocar aqui. Vezes menos 1 elevado a 3 menos 1 sobre 2 vezes 13 menos 1 sobre 2. Calcule individualmente os caras. Aqui dá 1. Aqui dá 12 sobre 2, que dá 6. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 vezes. Agora eu reduzo. 13 módulo 3. O 13 é congruente a 1 módulo 3. E aí, usando as propriedades lá do símbolo de Legendre, isso aqui vai ser a mesma coisa que o símbolo de Legendre de 1 sobre 3. Vezes, bom, menos 1 elevado a 1 vezes 6 dá 6, então menos 1 sexta dá 1. Então, vezes 1. Bom, o símbolo de Legendre de 1 sobre 3, a gente sabe que é 1, né? Afinal de contas, 1 é um quadrado perfeito, então ficou menos 1 vezes 1, que ficou menos 1. Conclusão, símbolo de Legendre deu menos 1, portanto, não há solução para a nossa equação. Beleza? Então, é assim que a gente vai aplicar. Então, no fundo, a gente vai precisar de basicamente de vários ingredientes, mas os principais são que o símbolo de Legendre de um produto no numerador, que é, por exemplo, é A vezes B sobre um primo, isso é A sobre o primo vezes B sobre o primo, no símbolo de Legendre. Outra coisa importante, lei da reciprocidade quadrática. Então, se você tem que calcular um primo pequeno sobre um primo grande, você tem a capacidade de inverter a posição desses primos utilizando a lei da reciprocidade quadrática. Outra coisa importante é saber calcular o símbolo de Legendre de 2 sobre P, certo? Que P é primo. Isso aqui é dado pelo exercício da lista. E o último, talvez, aí, que pode aparecer em alguns casos, é se tivesse um sinal negativo aqui. É claro que você poderia usar aquela situação de pegar um cara da mesma classe de congruência, mas que seja positivo, e aí fazer as contas. Mas em alguns casos vale muito a pena você ir para um número negativo, que simplifica bastante as contas. Então, lembrar que menos 1 sobre P também tem uma fórmula para você calcular, como a gente fez, inclusive, na aula. Bom, para a gente fechar, vamos demonstrar rapidamente o nosso teorema. Então, eu quero provar essa igualdade. E a demonstração, assim, para mim, é uma das demonstrações mais bonitas que a gente tem. Então, vou fazer passo a passo com vocês. A gente vai construir um conjunto que tenha essa quantidade de elementos aqui. Então, a gente vai construir um conjunto com P menos 1 sobre 2 vezes Q menos 1 sobre 2. E a gente vai provar que isso aqui é menos 1 elevado a uma quantidade, que isso aqui é igual a menos 1 elevado a outra quantidade, que faz as duas coisas coincidirem. Essa é a ideia principal. Então, vamos construir esse conjunto. Eu já trago aqui a figura que faz essa construção, inclusive é a figura que aparece nas nossas thumbs do YouTube. Então, o conjunto que a gente vai construir, considere o seguinte conjunto, S, que é o conjunto dos inteiros x, y, certo? Então, tanto x quanto y são inteiros, de tal forma que o x está entre 1 e P menos 1 sobre 2, é muito importante que o primo seja ímpar, e o y esteja entre 1 e Q menos 1 sobre 2. Esse é o conjunto que a gente vai considerar. Então, o x variando aqui de 1 até P menos 1 sobre 2, eu só vou indo em coordenadas inteiras, e o y variando de 1 até Q menos 1 sobre 2. Então, meu conjunto S, basicamente, é você pegar esse retângulo e fazer a interseção com os pontos que são inteiros. Tá bom? Então, esse é o nosso conjunto S, que a gente está considerando. Um fato importante. Eu vou fazer um corte aqui por uma reta,
E essa reta ela vai passar pela origem e ela vai ter uma relação aí com os primos P e Q, tá bom? Então, essa vai ser a reta S. Então, reta R, desculpa. Então, o meu conjunto S é esse, e a reta R vai ser a reta QX menos PY igual a zero. Então, percebam que a reta passa pela origem e ela também passa pelo ponto. Quando x for P, o Y é Q. Né? Então, se a gente for parar para pensar, o ponto P, Q, pertence à reta R. Tá bom? Então, isso é importante de observar. Porém, pessoal, quando o x for P e o Y for Q, ele está muito longe da região S. Certo? O P está bem por aqui, o Q está bem lá em cima. Então, ele fica fora dessa região. Mas aí a gente tem um fato importante. P e Q são primos. Em particular, eles são primos entre si. Então, não vão ter pontos inteiros nessa reta. Tá bom? Então, note que S, interseção com R, é o conjunto vazio. Eu não tenho pontos inteiros que estão sobre essa reta. Certo? Então, por causa dessa informação, vou colocar assim a justificativa, pois P e Q são coprimos. Ok. E aí isso faz com que a gente possa subdividir o nosso conjunto S em duas regiões, a região S2 e a região S1. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever quem é S1 e quem é S2. Note que o meu S1 é o conjunto dos pontos que estão em S, e o S1 faz com que eu tenha uma relação entre QX e PY. Vamos só ver qual é. Então, eu vou ter que QX, vamos ver se é maior ou se é menor, acho que é menor que PY. Vamos só conferir. Por exemplo, esse ponto aqui, quando o x for... Vamos pegar um ponto que tá fora, tá mesmo? Quando o x for 0, o y vai ser ali Q menos 1 sobre 2, por exemplo, esse ponto aqui. Certo? Então, quando eu fizer Q vezes x, isso vai dar 0, né? E quando eu fizer P vezes y, isso vai dar um número positivo. Vai dar P vezes Q menos 1 sobre 2. Então, realmente, o conjunto S1 é com essa desigualdade. E o conjunto S2 é seu conjunto dos pontos XY de S, de tal forma que QX é maior do que PY. Então, a gente construiu esses dois conjuntos. Tá bom? Só conferir se está certinho mesmo. O S2, por exemplo, esse ponto 1, P menos 1 sobre 2 vai estar dentro. Se a gente for fazer a conta, Q vezes P menos 1, ele vai ser com certeza maior do que P, né? Então, acho que está ok. Então, eu tenho esse S1 e eu tenho o S2. E aí, com isso, a gente conseguiu construir dois conjuntos que são disjuntos, e de tal forma que a união entre os dois dá exatamente o conjunto S. Vou colocar esse pontinho para dizer que a união é disjunta, tá bom? Então, pronto. A gente construiu o nosso conjunto com aquela quantidade de elementos que a gente queria, né? Deixa eu colocar essa observação aqui. A cardinalidade de S é exatamente P menos 1 sobre 2 vezes Q menos 1 sobre 2. Ok? Então, a gente fez essa escrita e descobriu que o S é a união de S1 com S2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular quantos pontos tem em S1 e quantos pontos tem em S2. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, sei lá, o X valendo... Só para seguir direitinho essa figura, eu vou pegar o X valendo X e o Y valendo... Não, vou pegar primeiro um J. Seja J um número entre 1 e Q menos 1 sobre 2, que seja inteiro. Certo? Então, pega J esse número. Então, eu escolhi um número J aqui entre 1 e Q menos 1 sobre 2. Pegou o J. Agora eu vou tentar descobrir quantos são os pontos que estão na região S1. Então, o que eu sei?
eu vou caminhando até chegar no JP sobre Q, que seria o ponto da reta, apesar desse ponto não ser inteiro. Então, o que eu faço? Eu pego o ponto imediatamente anterior, que vai ser a parte inteira do JP sobre Q, tá bom? Então, pegou esse J, daí, os pontos de S1 que possuem coordenadas y igual, coordenada y igual a j, são os caras no formato xj, tal que o x está entre 1 e a parte inteira de jp sobre q. Certo? Então, o que eu fiz? Fixou o j, verificou quantos são os elementos dessa linha que estão em S1 e descobriu que são os pontos variando de 1 até chegar no jp sobre q, parte inteira. Porque se eu pegar o número jp sobre q, está exatamente em cima da reta, só que na reta não tem nenhum ponto inteiro. Então, pega o inteiro imediatamente abaixo. Beleza? E aí, o que a gente conclui? Disso a gente conclui que a cardinalidade do meu S1 vai ser o quê? O que você vai fazer? Você pegou J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, e você varia de 1 até Q menos 1 sobre 2. Certo? E para cada J, existe essa quantidade de pontos inteiros lá na nossa região. Então, isso aqui vai dar exatamente a soma de J indo de 1 até Q menos 1 sobre 2, da parte inteira de JP sobre Q. E se a gente for parar para pensar, essa expressão é exatamente o que a gente tinha encontrado ali no teorema anterior. Certo? Então, essa que é a grande beleza da ligação entre essa construção com o teorema anterior. Tá bom? Bom, pelo teorema 25, né, que é o teorema logo atrás, o símbolo de Legendre de P sobre Q vai ser exatamente menos 1 elevado a esse M1. Certo? Então, eu consegui, usando essas construções, mostrar que esse cara, P sobre Q, dá exatamente menos 1 elevado a essa cardinalidade. Bom, a outra parte eu vou deixar para vocês completarem, mas é de forma análoga. A gente tem o seguinte. A cardinalidade do S2 vai ser exatamente a soma de a parte inteira de JQ sobre P, J indo de 1 até P menos 1 sobre 2, certo? Isso aqui a gente vai chamar de M2. E aí, de novo, pelo teorema 25, a gente vai ter que o símbolo de Legendre de P sobre Q vai ser exatamente menos 1 elevado a M2. Mas como essa união entre S1 e S2 é disjunta, e ela dá exatamente S, a gente consegue concluir o seguinte. Portanto, além disso, M1 mais M2 é exatamente igual à cardinalidade de S, que é, vou colocar direto quanto é, porque não vai ter espaço, P menos 1 sobre 2 vezes Q menos 1 sobre 2. Portanto, né, a gente vai fechar agora. O que a gente consegue concluir é que P sobre Q vezes Q sobre P, que é exatamente menos 1 elevado a M1 vezes menos 1 elevado a M2, vai ser igual a menos 1 elevado a M1 mais M2, que é igual a menos 1 elevado ao produto P menos 1 sobre 2, Q menos 1 sobre 2. Certo? E aqui a gente termina a demonstração da lei da reciprocidade quadrática. Então, assim, são argumentos técnicos, né? A gente precisou usar diversas coisas, mas no fim das contas a gente conseguiu demonstrar assim todos os resultados que eram necessários. Eu vou só, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu vou só fazer um resumão sobre coisas que são muito importantes. Então, basicamente, a gente descobriu que calcular AB sobre P é calcular A sobre P, B sobre P, certo?
Aí tem todas aquelas hipóteses, né? Não vou colocar os detalhes, mas isso aqui é só para a gente se lembrar. A gente tem uma fórmula para menos 1 sobre P, certo? A gente tem uma fórmula para 2 sobre P, certo? P' ímpar, tudo mais. E a gente sabe, né, que um quadrado perfeito é sempre igual a 1. E agora a gente finaliza com a lei da reciprocidade quadrática. Quando a gente tiver dois primos, a gente consegue reduzir, né? Tipo assim, imagina que o Q é maior do que o P. Então você inverte e usa essa igualdade, né, para você conseguir calcular o símbolo de legenda. E aí, assim, talvez o fato fundamental, que vai ajudar muito, é que eu tenho dois números congruentes módulo P. Então, os símbolos de Legendre são iguais. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você tem uma equação de congruência de grau 2 para ser resolvida. Você tem que calcular o símbolo de Legendre e você vai utilizar exatamente essas propriedades para ir reduzindo o símbolo de Legendre e você conseguir dar um retorno. Se vai ser 1, que vai dar a solução, ou menos 1, caso em que não vai ter solução. Beleza, galera?